Rapaziada, muita repercussão aí depois das punições do Corinthians. Trouxe aqui alguns vídeos para vocês. E vamos ver o que estão falando do Corinthians aí, principalmente com relação às punições e ao STJD, beleza? É só esperar acontecer os outros casos. Então, assim, tem coisas que acontecem. A mão. Por que eu tô falando que a mão é diferente? Um torcedor do Atlético Paranaense invadiu o campo e agrediu o Hugo Souza. Multa. Sabe quando? Se um torcedor do Corinthians entrar no campo e agredir um jogador, é multa? Sabe quando? Jamais. O Santista, os caras jogaram, o Santos jogou rojão dentro do campo, pegou o jogador do Corinthians, um invadiu e deu uma voadora no Cássio. 2 jogos. Sabe quando o Corinthians teria 2 jogos? Só pra você ter uma noção, o Corinthians teve a punição do TJ São Paulo, TJD São Paulo, no Campeonato Paulista. O STJ aí fez o acordo com o Corinthians, com o Palmeiras, com todo mundo e tal. O STJD foi lá de cima para baixo e falou assim, eu não gostei do que você fez não, eu quero muito mais. Os caras do TJ ficaram pé da vida. Ué, por que ele tá se intrometendo? É uma jurisdição nossa, é o nosso campeonato. Qual o quê? Agora, no Paulista agora, que era para tomar um jogo de suspensão e virou multa, uma multa que ia pagar, o STJD entrou na jogada e falou assim, não, eu quero as 2 rendas dos 2 primeiros jogos, ficou tipo 2 milhões, 3 milhões. Do outro ano? Do outro ano. Mas então, vamos lá. Aí o STJ, eu nunca tinha visto isso, o STJD entrou em São Paulo e falou, não, eu não concordo. Quem está errado nesse caso? Mas e os outros clubes todos? Mas que assim, eu estou dizendo, a mão é diferente. Nunca tinha visto um negócio desse. Só com o Corinthians. Qual a opinião de vocês aí, rapaziada? Eu já reparei mesmo que... só esperar acontecer. O Corinthians toma muita punição, né? Por esses jogos, por esses clássicos aí. E a gente não vê o mesmo com as outras equipes, né? O Palmeiras ficou indignado porque Itaquera é uma terra sem lei. Essa é a matéria do UOL com uma fonte misteriosa, né? Abre aspas para o que disse a fonte do UOL. Itaquera é terra sem lei, as leis não se aplicam lá. Tudo é permitido, nada é proibido. Aí você pensa, pô, vai vir muita coisa depois, né? Aconteceu o combo completo. Gesto misógino. O jogador foi expulso. Tudo é permitido, nada é proibido. Aí você fala de um caso que o jogador foi expulso. E gestos misóginos, vamos recordar que também acontece no Allianz Parque, e já aconteceu mais de uma vez, inclusive, de treinador, de torcedor. Mas vamos em frente. Agressão no campo e depois do jogo. Agressão tipo uma cabeçada na cara, expulsão, que nem julgada foi até hoje. Aconteceu no Allianz Parque também, mas aconteceu na Arena, e a terra sem lei, o jogador agrediu e adivinhe, foi expulso. Nossa, tudo é permitido na Arena, mas cartão vermelho deram 2. Inclusive é por isso que o Palmeiras está fazendo esse show, né? O Palmeiras não conseguiu ganhar com 2 a mais, mas a matéria nunca pode ser que não teve capacidade de ganhar. Tem que ser que eles foram vítimas de um campo de guerra, que a Arena tem que ser fechada, e um monte de jornalista replicando esse tipo de discurso, né? Que a Arena é um ambiente hostil, acima da média. Enfim, intimidação do juiz no intervalo, o Palmeiras reclamar de intimidação do juiz no intervalo. Pelo amor de Deus. Racismo, episódio lamentável, não foi o estádio inteiro, foi um cidadão, a gente espera que seja identificado e punido, mas também já aconteceu no Allianz Parque. É justo a gente falar que o Allianz Parque é um território hostil e que não pode ter jogo porque um torcedor do Palmeiras foi racista também com torcedores do Cerro Porteño? Eu não acho que seja justo, mas o Palmeiras quiser ir por esse caminho. Pênalti escandaloso não marcar. Esse aqui eu vou até passar, porque o Palmeiras reclamar de arbitragem me parece até uma piada, né? E tá aí, eu acho que podem tudo e podem mesmo, pois não acontece nada. O único estádio que jogou de portões fechados por conta de cantos homofóbicos foi o estádio do Corinthians. O Maracanã já teve cantos, né? O jogo do Galo, o jogo do Palmeiras, cantos homofóbicos em todos os lugares. Só o Corinthians foi punido. O Corinthians ficou um ano sem organizado por sinalizadores na final do Campeonato Paulista. Teve organizada que literalmente matou torcedores e não foi punida. Quando o Abel Ferreira ganhou um jogo com 2 a menos, lá do Cuca, eu acho, né? Ele deu uma aula de que, pô, é impossível você não fazer gol com 2 a mais, etc e tal. Quando o time dele não consegue fazer um gol, a pauta vira o estádio, a hostilidade. Quem não viu o jogo, tá vendo as notinhas aí saindo, é jornalista falando, parece que teve uma guerra, uma batalha campal. Teve um empurra no vestiário, tacaram um copo no Carlos Miguel. Enfim, inacreditável, né? E você vê que o teto é de vidro, que tudo que eles estão reclamando aconteceu no Allianz no espaço de um ano e meio pra trás. Então, pô, pelo amor de Deus, né, gente? Menos. Palmeiras foi incompetente, ponto final, acabou. Não precisa fazer toda essa volta pra passar pano pros caras, não, velho. E aí não teve jogo depois da expulsão. Um time tá com 2 a menos, você quer que ele jogue bola, pai? Quer que ele jogue bola? Pô, vocês também não nasceram ontem, velho. Pô, pelo amor de Deus, parada que estressa, velho. Parada que estressa, uma desonestidade do caralho, pô. E mais, o Palmeiras fazendo cera. Palmeiras com 2 a mais fazendo cera, porque é treinado pra isso. O Carlos Miguel encostou no jogador do Palmeiras, caiu e fez cera com 2 a mais. Com 2 a mais. Postura de timinho. É um timinho. Falou e disse meu parceiro André Souza. Força de bastidores em relação. Não é nem só opinião, é informação. O Corinthians não tem essa força de bastidores em relação à CBF, isso é um fato. E não é nenhuma informação bombada, tipo, é só atrás de factual.
O Corinthians, ele realmente, nos últimos anos, ele tem tomado decisões nos bastidores da CBF que vêm sendo contrárias à maioria. Então o Corinthians acaba, sim, perdendo força de bastidores na CBF. Basta lembrar, um fato que aconteceu, que eu acho ridículo por parte da CBF, do STJD, é a questão em relação à punição por cantos homofóbicos. O Corinthians foi corretamente punido com o jogo com portões vazios lá em 2023. Corretamente punido. Só que outros clubes que tiveram esse episódio depois não foram punidos com esse rigor novamente, o que traz uma questão que é negativa para a CBF e para o STJD também. Mas em relação a essas punições, por exemplo, do jogo de domingo, gente, sinceramente, assusta quando você vê ali nas matérias jornalísticas, nas nossas matérias mesmo, aí falando aqui na Central Timão, da pena máxima que o Corinthians pode pegar, assusta. Mas a gente sabe que na prática o Corinthians não vai pegar a pena máxima nem perto disso. Isso trazendo como informação, gente. A prática, o Corinthians vai ter que pegar por exemplo, pelo caso da bandeira, né? Da bandeira junto ao drone, junto ao bicho de pelúcia que caiu dentro da Neoquímica Arena. Isso já aconteceu N vezes recentemente entre Corinthians e Palmeiras. Diversos clássicos na Neoquímica Arena. A maior punição que o Corinthians teve, se eu não estiver enganado, foi apenas uma multa. Então, cara, deve ser mais uma multa. De verdade, eu acho que eu entendo, é uma questão que realmente chama a atenção, mas, por exemplo, essa entrevista do Hugo, cara, capaz de dar absolução no STJD, o caso do Breno Bidon, multa, mas a maioria das punições vão ser bem brandas. O STJD, de modo geral, no futebol brasileiro, aplica punições brandas. Só pro Corinthians, que geralmente eles pesam a mão, né? Pra mudar um pouquinho o clima, essa semana tem Libertadores em casa, Corinthians estreia em casa, na Arena, Corinthians estreia na Libertadores. E só um pouquinho do que a gente fez lá. Não vou passar inteiro. Mas foi isso aqui que a gente fez contra o Palmeiras com 2 a menos. E é assim que a gente vai esperar o time aí do Santa Fé para quarta-feira, jogo da Libertadores. E é isso. Notícia também que o adversário aparentemente vai estar desfalcado aqui, né? Desfalques para enfrentar o Corinthians. Então, notícia boa aí pra gente, né? Eu particularmente não conheço o time do Santa Fé, não conheço os jogadores nem muito mais. Mas para quem quiser acessar aí a informação, canal Central do Timão, o site do Central do Timão, você consegue ter essa notícia aqui pronta entregue para vocês. Mas, deixe seus comentários aí sobre essas últimas notícias do Corinthians e deixe aí também qual que é a sua expectativa desse jogo da Libertadores. Demorou? Abraço e até a próxima.